Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Pessoal, hoje vamos começar um novo projeto, um projeto em que eu vou mostrar algumas funcionalidades para vocês de acesso ao hardware do celular utilizando o React Native, para se em algum momento vocês precisarem trabalhar com essa camada também, vocês terem esse conteúdo, certo? Então, vamos lá, vamos começar um projeto novo. Então, o aplicativo Expo, ele não tem acesso a alguns componentes interessantes do hardware, como, por exemplo, o Bluetooth, que nós vamos utilizar na disciplina. Então, o Expo não vai ser tão útil para nós. Foi útil para a gente entender os conceitos do React, entender como que monta telas, como é que utiliza componentes, como é que cria componentes, como é que faz navegação entre telas, mas ele não é tão robusto a ponto de permitir que a gente use alguns componentes de hardware, tá? Então a gente vai criar um novo projeto sem o uso do Expo para que a gente possa testar diferentes componentes do React Native para termos acesso direto ao hardware do dispositivo. Então vamos lá. Nós vamos criar o React Native, né? Vamos executar esse comando init hardware access. Então a gente vai criar esse projeto aqui, ó, hardware access. Então, criem um projeto, vai demorar um pouquinho, tá? Podem criar do tipo blank, do tipo... que nem o outro, tá? JavaScript, não TypeScript, que aqui nós vamos ver em JavaScript. Quem quiser fazer em TypeScript pode fazer, não tem galho, tá bom? Quem acabar aqui, segue para o próximo slide, então. Então aqui, a gente, como eu disse, não vamos usar o Expo, tá? Então a gente tem que preparar o nosso ambiente e o celular para a gente poder testar via USB. E essa parte é bem chata, bem chatinha. Então eu quero que vocês entrem nesse link aqui e que vocês configurem o ambiente de vocês para que o teste funcione utilizando um cabo USB no dispositivo de vocês e tudo mais, tá? Mas já antecipo, é bem chatinho mesmo, tá? Então pode ser que para algum de vocês seja muito rápido de resolver, para outros demore. Então, para executar, para ver se está funcionando o nosso código, quem tem Android vai executar este comando, quem tem iOS vai executar este comando. Então no Android executa React Native Run Android e o React Native Start. E no iOS executa React Native Run iOS e React Native Start. Aqui tem as variáveis de ambiente, tá? Caso for necessário, provavelmente vai precisar, em especial no Android, certo? Porque quem tem iOS vai ter que executar no Xcode. Então ter um macOS ou um iMac, né? E executá-los no Xcode, certo? Quem não tem Mac e tem iOS vai ter que arrumar um Android para testar, certo? Que não tem como. Além disso, no Xcode precisa da conta de desenvolvedor na Apple. Então tem que registrar tem que registrar o teu usuário como desenvolvedor na Apple. Isso hoje deve custar em torno de 550 reais. Eu paguei o ano passado 450. Então, com o dólar como está, acho que são, se não me falha a memória, são 125 dólares que tem que pagar. Então é bem chato. No Xcode ele pede isso, tá? Então vamos lá, instalar o Navigation. Então aqui eu já tenho a nova versão, tá? Então a gente vai usar o Yarn para instalar os pacotes, né? Então vai ser o Yarn Add React Navigation. E caso ele diga assim, o Yarn Add React Navigation está linkado no React Native. Aí ok. Mas não custa executarmos o React Native Link React Navigation, que é o quê? É dizer que esse pacote que foi instalado agora, ele está linkado ao projeto. Então, não custa executar esse comando, apesar de que no Yarn-Add isso já é feito de maneira automática. Mas vamos supor que por algum motivo não fez o link, então a gente força a linkagem aqui. O mesmo vamos fazer para o stack, Yarn-Add React Navigation Stack, e o React Navigation Link React Navigation Stack. Tá? Então a gente vai instalar alguns componentes, começando por esses dois. Instalados esses dois componentes, vamos para os próximos. Então o próximo é o Yarn Add React Native Gesture Handler. Então aqui vamos instalar esse cara, fazer o link dele.
Depois o yarnad @React Native Community Masked View, tá? Vamos utilizar o Masked View e fazer o link dele. E depois o yarnad React Native Safe Area Context. Então, trabalhar com o Safe Area também, tá bom? E fazer o link dele. Ok. Beleza, então, feito isso, passam para o próximo passo. E por fim, vamos instalar o yarnad React Native Screens e fazer o link dele também. E vamos fazer caso algum desses 6 links aqui não foram feitos, vamos forçar um React Native Link. Eu acho que não é tão necessário assim, mas ok. Feito isso, a princípio estamos com todos os pacotes necessários instalados e configurados, já linkados ao projeto, né? Então, não esqueçam lá. Deixa eu ver se eu falo aqui. Depois de criar o projeto, tem que entrar no projeto, tá? Tem que fazer CD Hardware Access, tá? Por favor. Meu Deus, eu falei só depois que eu instalei tudo, mas tudo bem. Ok. Quem tem iOS tem que ainda fazer mais uma coisa. CD iOS, entrar na pasta da iOS e executar o instalador dos pods. O pod é o gerenciador de pacotes do iOS. Qualquer pacote que nós instalarmos através do yarnad, qualquer pacote que a gente instalar ou remover, nós temos que entrar na pasta do iOS e fazer o pod install. Que aí ele vai ler todos os pacotes que ele tem lá no seu Composer, e aí ele vai fazer a instalação através do pod, ok? Que assim vai funcionar no iOS. Certo? Não sei se alguém vai ter iOS, eu acho que teve acho que foi até o Felipe que falou que tinha iOS, mas ele tinha o Android para testar. Então, a princípio, tudo certo, então a gente vai executar o app para ver se está funcional ou não. Então a gente vai fazer um React Native Run Android, React Native Run iOS e React Native Start. E aí vejamos se vai funcionar ou não, ok? Para mim é muito importante que vocês tenham chegado até aqui, pelo menos no dia de hoje, tá? Porque às vezes tem alunos que se perdem muito nessas configurações iniciais, na configuração do ambiente e tudo mais, tá? Então para mim é muito importante que vocês tenham chegado até aqui ao menos. Eu acredito que não vai ser problema, porque muitos de vocês, nossa, vocês são em 4, muitos eu acho que são 3, usam React Native, já deve ter o ambiente todo pronto, tá bom? Mas vamos seguir. Tanto para vocês terem noção que até aqui, no presencial, para a turma grande, como a última turma que teve, que foi 23 alunos, foi uma tarde inteira de aula para configurar em todo mundo. Para vocês terem noção do quão complexo às vezes se torna isso. Por que complexo? Porque às vezes um aluno tem um Xiaomi, outro aluno tem um Samsung, outro aluno tem um iOS, enfim, outro aluno tem um LG antigo, e aí fica fica complexo com todo o contexto da situação, sabe? Então, para 23 alunos, demorou uma aula inteira para configurar em todos os alunos. Então, vamos lá. Então, agora, a gente vai adicionar o uso do Navigation no app.js e já vamos deixar pronto ele para executar a página bluepage.js, que nós vamos criar na sequência. O bluepage vai ser a página que vai ter o gerenciamento do Bluetooth. Vocês vão utilizar o Bluetooth nessa disciplina, tá? Mas nós vamos ver mais coisas nesse projeto em específico, no Hardware Access, além do Bluetooth. Nós vamos ver o Bluetooth, nós vamos ver como usar o Maps, nós vamos como renderizar o Maps, né? Vamos ver como utilizar o atributo do telefone para fazer uma ligação. Que mais? Deixa eu lembrar. Enfim, mais uma coisa que eu esqueci que é. Tirar uma foto, essa foto poder ser salva, poder ser excluída, tá? Então, usar a câmera, né? Vai ter algumas coisas interessantes que quem sabe para vocês, no projeto de vocês ou na vida de vocês, seja interessante para vocês, tá? E até às vezes abre a cabeça para fazer um projetinho e tal, pessoal, é bem interessante. Então vamos lá no app.js, vamos fazer os imports, tá certo. Vamos fazer os imports, né, do React Navigation, no Create App Container, o Create Stack Navigator do React Navigation Stack. Já vamos deixar pronto um import para o BluePage, from source pages BluePage. Nós vamos configurar esse projeto da mesma forma que foi feito no outro. Vamos criar uma constante App Navigator, que aqui embaixo ela é utilizada no App Container. Então esse App Navigator ele vai ser um Create Stack Navigator, que é esse cara aqui. Aqui não é nada novo, tá? Vocês já tiveram. Nós vamos criar a pilha de navegação, então o primeiro elemento da pilha é a main. Nós vamos dizer que a main é o Screen Blue Page. E esse Screen Blue Page, nós vamos ter o Navigation Options em header shown false.
porque o Blue Page não vai ter header, não vai ter cabeçalho, tá? Outra coisa que eu lembrei agora que vai ter no projeto que é bem legal, nós vamos criar um projeto em que nós vamos ter a navegação em abas. Então, vocês utilizem qualquer aplicativo, por exemplo, o Instagram, né? Então ele tem o navegador em página lá embaixo, tem a home, tem o pesquisar, tem o Reels, tem o comprar e tem o perfil. Então vai ser mais ou menos assim também, nós teremos a navegação inferior, tá? Então criamos nossa pilha de navegação, criamos a constante app container, que vai ser um create app container, que vai receber esse app navigator. E nós vamos fazer o export default desse app container. Então agora a gente vai criar a estrutura de pastas, né, do nosso projeto. Então lá nós vamos criar a nossa pasta source, img e pages. Dentro de img vamos adicionar uma imagem de fundo, uma background.png, que nesse caso aqui a minha é esta. Tá? Depois eu procuro se eu tenho ela e libero para vocês no EAD. Tá? Mas só para vocês verem, ela é uma dimensão 375 por 812. O que mais importante tem aqui, RGB e tal, mas tudo bem. Aí é com vocês, tá? Um planinho de fundo. E dentro de pages, nós vamos criar o bluepage.js. Bluepage.js. Ok? Então agora, nós vamos fazer o front do bluepage.js. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos organizar os imports. Então vai ter o import do React from React, o import dos componentes do React Native, que vai ser o image background, que nós vamos utilizar essa imagem, né? O image background, o style sheet, que nós vamos organizar o que seria o CSS, ou os elementos de estilos da nossa front, uma view para encapsular tudo e o elemento text. Por hora serão isso, tá? Então, o nosso export default class bluepage extends react.component. Então esse cara aqui, como eu já disse para vocês, sempre que eu trabalho com pages, eu gosto de trabalhar componentes class components e não functional components. Functional components eu deixo para componentes funcionais de fato. Uma página não é funcional? É funcional, mas uma página ela é mais uma classe que junta diferentes funções do que algo de fato funcional que tem uma funcionalidade específica. Então, por exemplo, uma listagem de alguma coisa tem uma funcionalidade específica, que é listar alguma coisa, listar elementos. A tela vai ter o listar elementos, vai ter o adicionar elementos, vai ter o remover elementos, vai ter várias coisas, né? Então, por isso que eu uso class components do que functional components em pages, tá? Então, nós vamos ter o export default class bluepage, extends react.component. Aí nós vamos ter o método principal, que é o primeiro método a ser executado, né? Nesse caso, que é o único que nós temos. Então, nós vamos ter o render, que vai fazer um return de alguma coisa. Esse return vai ser uma view, então os elementos vão ficar encapsulados no componente Py, né? Lembra que eu falei isso? Então nós temos a view. Essa view vai ter um estilo chamado container. Nós teremos um componente chamado imageBackground, que vai ser o componente que vai ter a imagem de fundo. Tá? Então esse componente a gente vai carregar a imagem de fundo e dentro dele nós teremos componentes. Isso é legal. Então o imageBackground ele aceita elementos dentro dele para que ele se torne de fato uma imagem de fundo. Então todos os elementos da visão vão ficar encapsulados dentro dele, tá? Então nós vamos ter no imageBackground um source. Então esse source vai ter o require do ponto. Saímos do pages, vamos para img /background.png, tá? Teremos também um estilo para esse modo, tá? Então esse estilo vai ser o styles.bgimage. Então nós vamos criar esse estilo depois. E o resize mode vai ser cover. Já vou falar sobre esses redimensionamentos de tela de imagem. É bem chato, alguns celulares funcionam bem, outros não. Também teremos... então vou falar agora. Então aqui tem o resize mode, lembra que eu falei nas outras aulas assim, sempre que eu chegar com alguma coisa para vocês que diz que vocês vão pensar assim, resize mode cover. Ok, por que cover? Cara, o mais legal que vocês podem fazer é vocês irem na documentação do React Native, procurar por resize mode e tentar entender todos os tipos de resize mode que existem.
para vocês conseguirem compreender cada um, para vocês conseguirem ter a noção de outras coisas que possam existir, para que vocês consigam ter de maneira empírica, né, conhecimento próprio de vocês, o que vocês têm que usar nesse momento. Tá? Então aqui nós temos vários tipos. Tá? O default é o cover, eu nem precisava ter colocado o cover, porque é o default, mas eu quis colocar justamente para ter esse gatilho com vocês. Então tem o cover, tem o contain, tem o stretch, tem o repeat e tem o center. Tá? Então, escala a imagem uniformemente, escala a imagem uniformemente mantendo o aspect ratio. Esse aqui, eu não lembro desse contain. So that both dimensions by the ratio of the image will be equal or less. Aqui é equal or less e o cover é equal or larger. O stretch, ele deixa o wide e o height independentemente, tá ok. O repeat, ele repete a imagem com o tamanho que ela tem, e o center ele centraliza a imagem, mantendo ela no tamanho que ela está. Beleza. Nós vamos ter também uma view, vamos criar uma view, que dentro dessa view nós vamos ter as seções de todos os elementos dessa tela. Então nós vamos ter dois styles para essa view, né? Então um array de style, eu já falei sobre isso. Então styles.section e o styles.sectionLarge. Então esses dois estilos, onde, lembrando que o estilo que tiver aqui será superior ao estilo que tiver aqui. Se tem um estilo dentro de section que não aparece aqui, ele vai ser repetido. Se tem um estilo que aparece aqui e aqui, esse será o prioritário. E dentro dele nós teremos um text blue page. Ok? Então aqui eu deixo uma versão maior para vocês conseguirem ler bem e copiar, tá? Então não esqueçam que ele está começando na linha 4, porque nós temos dois imports e mais uma linha em branco, né? Dois imports, linha 1 e 2, e a linha 3 é uma linha em branco, que eu deixei, tá? Então por isso começamos na linha 4, certo? Vamos montar agora o estilo. Então aqui nós vamos fazer a constante styles, que vai receber um stylesheet.create, e aqui nós vamos ter o container, o BGImage, o text point, o section e o section large. Eu acho que eu não falei do text point. Eu não botei ele aqui, tá? Eu criei ele, mas não fiz o uso dele aqui. Ok. Mas provavelmente em algum momento vou usar. E assim vai ficar a tela. Então vamos tentar entender. Primeiro, container. O container eu digo que vai ser flex zoom, ou seja, tudo isso aqui é minha tela, tá? Tudo isso aqui é minha tela. O align items eu quero em center, por isso que o texto está centralizado. O justify content, space around. O flex direction, how, eu quero em linha. Então, por exemplo, justify content, qual que existe? Align items, qual que existe? Documentação, a documentação responde tudo, tá? Padding right, padding left, porque eu não vou lembrar de cabeça do que tem aqui, por sinal. Eu também, quando faço, tenho que buscar na documentação para vocês terem noção, tá? Documentação é a melhor amiga que alguém pode ter em qualquer coisa. O cara vai usar lá, sei lá, deixa eu pensar. Vou desenvolver em VHDL. Cara, eu tenho que ter uma documentação do meu lado. Vou trabalhar com Keras. Eu tenho que ter a documentação do lado. Vou trabalhar com TensorFlow. Cara, sem a documentação fica bem complicado. O cara precisa da documentação. Então, sabe, a documentação é a melhor amiga do programador depois do Stack Overflow, é lógico. Padding right, padding left. O BGImage é flex zoom, então ele vai ocupar toda a área do container, porque o container é o pai, né? O container é o pai do BGImage. E o container é 1, o BGImage é 1, então o BGImage é 100% do container. O margin horizontal, menos 20, ok? Isso aqui é só para ser organizado aqui. Os text point eu coloquei em white font size em 80, por isso aqui ele está preto e ele está pequeno, porque eu não atribuí o text point, então vocês testem assim, depois coloquem o text point no texto, no elemento de texto aqui, no estilo do texto, que vocês vão ver que ele vai atribuir. O section vai ser flex zoom, ou seja, vai ocupar 100% do container também. O padding horizontal 20, o justify content center, o align item center. E o section large vai ser flex 4, vai ocupar 40%. 4? Sim, tudo bem, porque depois nós vamos utilizar isso, tá? Por hora ele está usando 100%. E o justify content vai ser space around. Eu vou alterar isso no futuro, provavelmente, porque não está certo. Beleza, o que eu quero então? Que vocês consigam chegar até aqui. Vocês podem executar isso no emulador, vocês podem executar isso no celular de vocês, mas eu quero que vocês executem no celular de vocês, porque o emulador também não tem Bluetooth, o emulador não tem, ele tem a câmera, mas não tem o Bluetooth, tá? Então eu quero que vocês façam isso funcionar.
Então hoje, o que era hoje? Hoje vocês vão apresentar o trabalho para mim, né? Nós teremos as apresentações de trabalho, não sei quanto tempo vai demorar, então eu não quis fazer uma aula muito longa de videoaula. Então nós começamos um novo projeto utilizando o React Native direto nativo no celular, fazendo depuração por USB. Então é importante que vocês configurem isso por USB. E começamos a montar o nosso projeto com a nossa primeira tela, que vai ser a tela de comunicação do Bluetooth, que nós vamos ver lá na sequência, na aula que vem. Então, eu não vou deixar nenhuma atividade para vocês hoje, tá? Vocês só vão me apresentar o trabalho, não vou pedir nada em troca nesse momento, só fazer essa aula, que todos estão fazendo. Quem sabe um aí que a gente sabe que pode ser que não, mas tomara que sim, né, Joãozinho? E que vocês consigam evoluir bem, qualquer coisa vocês me chamem. Espero que não tenha dado nenhum problema ali nessa depuração por USB, que é bem chata mesmo. Eu tenho trauma, porque 2 turmas que eu tive já aula disso, as 2 turmas tive problema. Eu acho que vocês não vão ter, porque a maioria de vocês já utilizam React, então eu tenho uma esperança de que não tem, tá bom? Então um abraço para vocês e até logo. Quer dizer, vocês vão ver isso depois que a gente já conversou, então até semana que vem.